Paz do Senhor, igreja. Quero deixar para os irmãos uma reflexão que se encontra em 1 Coríntios 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. São lições que Jesus, Deus, os apóstolos nos ensinaram e nos deixaram através da palavra de Deus. E eu quero deixar para vocês hoje sobre muitas mulheres da Bíblia que Jesus usou, que Deus usou para que completasse a missão deles aqui na Terra. E hoje eu quero falar para vocês de duas mulheres que, lendo essa semana, eu pude me espelhar nelas e ver a história delas, e achei muito interessante. Nós temos muitas que foram exemplos bons e muitas que foram exemplos ruins. Muitas que são exemplos para que nós pudéssemos seguir e muitas que nós pudéssemos aprender com os erros delas. Hoje eu quero deixar para vocês a história de duas mulheres. Uma se chama Abigail. Abigail foi esposa de um homem rico e malvado chamado Nabal, mas Abigail era sensata e humilde. Além de ser muito bonita, tanto física como espiritualmente. A história de Abigail nós podemos encontrar em 1 Samuel 25:3. Abigail, o que Abigail fez para se tornar uma mulher importante na Bíblia? Ela agiu com sabedoria e discernimento. Ela evitou que uma grande tragédia acontecesse. Ela era casada com um homem que se chamava Nabal. Ele era um homem malvado e muito rico. E ela agiu com sabedoria para que uma tragédia não acontecesse. Ela e Nabal viviam na região onde Davi estava se escondendo como fugitivo, antes de se tornar rei de Israel. Davi e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal enquanto eles estavam escondidos ali. Mas quando os mensageiros de Davi foram pedir alimento para Nabal, Nabal se recusou a ajudar. Davi ficou furioso e Davi estava decidido a matar Nabal e todos os homens da casa. Essa história nós podemos ler em 1 Samuel 25:10, de 12 a 22. Quando soube o que o seu marido tinha feito, Abigail rapidamente pediu que os seus servos levassem alimentos para Davi e os homens dele. E depois, ela mesma foi até Davi implorar misericórdia. Davi viu o que Abigail tinha enviado, percebeu a sua humildade e ouviu o conselho sábio dela e reconheceu que Deus estava usando a vida dela para evitar uma tragédia. Logo depois, Nabal morreu e Davi se casou com Abigail. O que nós podemos aprender com esse exemplo de Abigail? Embora ela fosse uma mulher rica e bonita, ela tinha um ponto de vista equilibrado sobre si mesma, com o objetivo de manter a paz. Ela estava disposta a se desculpar por algo que não era culpa dela. Ela resolveu uma situação tensa com calma, tato, coragem e, acima de tudo, com sabedoria. Então, nós podemos ver que nós precisamos de todas essas características para resolver algum problema que às vezes não estão ao nosso alcance. Às vezes não é nem culpa nossa, mas que nós podemos tomar frente com calma, tato, coragem e sabedoria. Nós temos também o exemplo da mulher de Ló. A Bíblia não fala o nome dela. Nós sabemos apenas que ela teve 2 filhas e que ela morava com a sua família na cidade de Gomorra. Em Gênesis 19, de 1 a 15, conta a história dessa família. Ela desobedeceu a uma ordem de Deus. Deus havia decidido destruir Sodoma e as cidades vizinhas por causa da grande imoralidade sexual que existia ali. Deus amava o justo Ló e a sua família que viviam na cidade de Sodoma. Por isso, Deus mandou 2 anjos para tirá-los da cidade e levá-los para um lugar seguro. Os anjos disseram para Ló e sua família fugirem e não olharem para trás. Se não seguissem essas instruções, eles morreriam. Gênesis 19:7. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ela se transformou em uma coluna de sal. Gênesis 19:26. E o que nós podemos aprender com a mulher de Ló? A história dela mostra
como é perigoso amar as coisas materiais ao ponto de desobedecer a Deus. Jesus falou dela como um exemplo que serve como alerta para todos nós. E ele disse: lembre-se da mulher de Ló. Então nós podemos ver aqui que a mulher de Ló, ela foi uma mulher que foi um exemplo a não ser seguido, que nós não devemos seguir o exemplo dela e amar as coisas materiais. Nós devemos, acima de tudo, amar as coisas dos céus, as coisas de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.